A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. Dentro de mais alguns instantes estaremos ouvindo o reverendo, isto é, o presbítero Ângelo Roncalli, trazendo uma mensagem riquíssima que ele pregou em nosso templo, falando sobre Jesus com os apóstolos em meio ao mar da Galileia. Você ouvirá hoje a primeira parte. E ainda também nesse programa, ao término, você estará ouvindo uma belíssima música para o seu elevo espiritual. Fiquemos, portanto, com a primeira parte desta mensagem, ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalli. Sentado mesmo, como os irmãos estão, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14. O tema da nossa reflexão nesta noite é andando sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Nós vamos encontrar também esta passagem bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 45 ao 53, e no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Diz assim a Bíblia Sagrada, versículo 22, Mateus 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O 29 diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, a Bíblia diz: cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Deus. Amém, queridos? Irmãos, se pegarmos, você vai deixar a sua Bíbliazinha aberta no texto, que nós vamos ler outras vezes, repetir os versículos. Se pegarmos esse texto que nós acabamos de ler agora, e dividirmos ele em 3 partes, para que a gente entenda todo o contexto do que foi lido, nós podemos dividir em 3 partes principais. A primeira, nós podemos enxergar no texto como os discípulos entram no barco para atravessar o lago de Tiberíades. Eles escutam a ordem de Cristo, entram no barco rumo ao outro lado da margem. O segundo ponto principal do texto é o relato de uma tempestade que vem sobre eles. Ou seja, algo inesperado acontece em meio a essa passagem de um lado para o outro. O terceiro ponto que nós encontramos no texto é o socorro que Jesus traz caminhando sobre as águas
E em seguida, o relato de que eles chegam em paz. Nós encontramos o socorro de Jesus. Jesus entra no barco dos discípulos e aquilo que ele pediu para que fosse realizado, a travessia de um lado para o outro, os discípulos conseguem chegar quando Jesus chega no barco. São os 3 pontos principais do texto. Para que a gente entenda melhor o que foi lido, nós podemos contemplar, queridos, nos versículos 22 e 23, que diz assim a Bíblia Sagrada: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Irmãos, se olharmos o contexto do texto, alguns versículos anteriores, nós vamos encontrar a passagem que Jesus faz a multiplicação de pães e peixes. Havia ali uma grande multidão, era um local deserto, né, um monte, um local bem escasso, e havia milhares de pessoas, e ali Jesus Cristo multiplicou pães e peixes para toda aquela multidão. Após Jesus Cristo realizar esses milagres, aquelas pessoas queriam proclamar Jesus como rei. E ele, sabendo disso, convoca os apóstolos, chama os apóstolos a um local à parte. Posteriormente, Jesus tem o desejo de ficar sozinho. Ele convoca os discípulos mais uma vez, pede para que os discípulos, como a gente acabou de ler aqui agora, entrassem no barco e fosse para o outro lado, porque ele queria ir para o monte orar sozinho. Foi esse o desejo de Jesus. Foi isso que Jesus combina com os discípulos. Entrem no barco, vão até Betsaida, ao lado leste, rumo a Cafarnaum. Esta foi a ordem de Jesus. No versículo 24, após os discípulos obedecerem a ordem de Jesus, nós podemos contemplar, meus irmãos, que a coisa começou a ficar apertada. As coisas começaram agora a entrar em dificuldade. Era a tardezinha, quando Jesus Cristo convocou os discípulos para ir para outra margem, e começou a ficar escuro. E Jesus não viera ter com eles. O texto vai dizer que quando Jesus dá a ordem para que os discípulos para eles irem para outra margem, a Bíblia diz que Jesus Cristo fica em terra, olhando os discípulos. E começou a ficar escuro, e o texto diz que só de longe Jesus Cristo olhava para os discípulos. O que acontece, irmãos? Acontece uma grande tempestade. Começa a se levantar ventos, começa a soprar contra aquele barco onde estavam os discípulos, e cada vez mais as coisas vão piorando. Queridos irmãos, havia aqui um vento que vinha do norte, e este vento empurrou aquele barco onde estavam os discípulos para o meio da região mais profunda daquele lago. Eles estavam num local mais profundo e mais largo. Segundo as pessoas que moram naquela redondeza, até hoje, frequentemente há tempestades neste lago aqui de Betsaida. O lago de Tiberíades fica numa depressão com encosta montanhosa e muitos metros abaixo do nível do mar. Então fica bem abaixo do nível do mar o lago. Este lago é rodeado por muralhas, e nesta região específica, em momentos oportunos, quando sopra o vento, é muito forte naquela região. Então, queridos, o texto diz que eles remavam tentando chegar à praia. Mas a situação foi ficando cada vez pior, como eu falei outra hora, e a noite chega. Havia um risco real ali de afogamento. Por mais que alguns apóstolos fossem profissionais da pescaria, por mais que eles soubessem nadar, aquela situação ali era uma situação onde eles poderiam até mesmo morrer afogados. E aquela tempestade que se levantou contra os discípulos já estava durando um bom tempo. Foi isso que nós acabamos de ler. Aquele lago onde os discípulos estavam atravessando em seu barco, ele tinha 10 quilômetros de extensão, irmãos. 10 quilômetros de extensão. E empurrado pelos ventos, eles estavam a 5 quilômetros da terra. Eles estavam bem no centro, bem no meio. E detalhe, naquele momento específico, eles estavam vivenciando uma angústia terrível. Já era quase meia-noite,
né? Então, cerca de 6 a 7 horas que eles iam sofrendo, lutando, tentando retomar a direção daquele barco. Então, o negócio estava cada vez pior. No versículo 25 e no versículo 26, nós encontramos, segundo o texto que nós acabamos de ler, que de repente eles olham e eles veem um vulto caminhando por sobre as águas. Nós bem sabemos que quem veio caminhando por sobre as águas era Jesus. Mas eles não entenderam, eles não conseguiram enxergar e entender que era Jesus que vinha andando sobre as águas. Em Marcos, o texto diz que Jesus os viu em dificuldades e veio andando por sobre as águas. E a reação, queridos, naquele momento foi de pavor. Agora imagina comigo, preste atenção. 12 apóstolos em um barco, quase meia-noite, vento soprando forte, água batendo contra o barco, afunda, mas não afunda, escuro, eles querendo tomar a dianteira, remando, tentando fazer com que o barco chegasse do outro lado, mas quanto mais eles trabalhavam, quanto mais eles se esforçavam, a coisa piorava. E detalhe, quando eles olham para o horizonte, eles veem um vulto, veem algo vindo até eles. E o texto é claro que diz assim, eles achavam que era um fantasma. E o medo é uma coisa terrível na vida do ser humano. O medo paralisa. O medo tira a nossa reação. Então havia ali uma luta física, havia ali uma luta emocional, havia ali uma luta de sobrevivência. Era a situação dos apóstolos naquele momento. Do versículo 27 ao versículo 29, nós encontramos Jesus vindo sobre as águas, andando sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade. Nós encontramos também no texto lido que Pedro, ele anda por sobre as águas, porque ele diz, olha Senhor, se é o Senhor mesmo que eu vá até o Senhor, e ele anda sobre as águas. Nós encontramos também no texto, irmãos, lido que os discípulos, ao receberem Jesus no barco, logo a tempestade cessou, ou seja, nós encontramos aí um segundo milagre. Não apenas o fato dele andar sobre as águas, mas o fato dele ter domínio sobre a natureza, porque Jesus estava provando que ele era o próprio Deus. Então, de acordo, irmãos, com o texto que nós acabamos de ler, e de acordo com esta pequena explicação do que nós acabamos de ler, eu queria trazer para os irmãos nesta noite algumas lições, algumas aplicações que podemos trazer e aplicar em nossas vidas, segundo o texto que foi lido. Tá bom? E, queridos, antes de trazer estas aplicações, eu queria fazer algumas perguntas. O que realmente podemos aprender em nossas vidas quando estamos passando por momentos de dificuldade? O que podemos aprender segundo o texto lido aqui? Segundo o exemplo, segundo o testemunho dos apóstolos ao atravessar aquele lago? Um outro ponto importante para questionar é qual foi a razão pela qual Jesus fez esses prodígios. Que propósito, que sentido, o que Cristo quis ensinar para os apóstolos naquele momento específico? São duas perguntas que nós não podemos deixar de fazer. Porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é para nos trazer ensinamentos, para que você venha colocar em prática esses ensinamentos e sermos bem-sucedidos assim como eles foram. Amém? Então, queridos, eu separei os pontos críticos e os pontos favoráveis desse texto lido. E os pontos críticos são três. Três pontos críticos que podemos aplicar, segundo o texto lido. O primeiro ponto crítico é passar adiante, o segundo, meio do mar, e o terceiro, vento ao contrário. Então vamos entender o primeiro ponto crítico, que foi o quê? Passar adiante. Foi a ordem de Jesus, pedir para que os apóstolos fossem para outra margem. E o que simboliza, como podemos aplicar esta ordem de passar adiante para as nossas vidas? Eu coloquei aqui, queridos, passar adiante é seguir a trajetória da vida sem Jesus no barco.
é encarar os desafios inesperados sozinho. Foi o que aconteceu com os apóstolos aqui. Eles seguiram a trajetória que eles tinham para seguir. De repente surge um grande desafio. E detalhe, esse desafio que surgiu foi algo inesperado. Porque o texto diz que Jesus ficou na margem. Então, passar adiante. Olha, explica melhor, não consegui entender não. Ponto crítico. Passar adiante. Está querendo dizer para mim e para você nesta noite, que na trajetória de nossas vidas, vão surgir dificuldades, problemas, desafios. E quando estes desafios surgirem, você está com Jesus ou Ele está longe de você? Aqui literalmente falando, fisicamente falando, Jesus não estava presente. Ele estava de longe apenas observando. E eis a pergunta para a minha vida e para a sua vida hoje. No barco da tua vida, Jesus Cristo está presente contigo ou Ele está longe do teu barco, só te observando? Porque problemas podem surgir, desafios podem acontecer. E você vai estar sozinho remando ou Jesus vai estar ao teu lado dentro do teu barco? É o primeiro ponto crítico, passar adiante. É encarar os desafios inesperados sozinho. Ou seja, eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a convidar urgentemente Jesus Cristo para estar contigo no teu barco, porque você sozinho não vai chegar a lugar algum. Sem Jesus Cristo na sua vida, a sua vida é uma vida sem direção. Você tenta tomar a dianteira e não consegue. Uma vida sem Jesus, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja adestrado, por mais que você tenha conhecimento, os discípulos, eles tinham conhecimento marítimo, eles sabiam remar, eles sabiam de toda a estrutura do barco, mas sem Jesus estavam à deriva, não estavam conseguindo chegar a lugar algum. Mas com Jesus você chega. Mas com Jesus você vence o gigante. Mas com Jesus você vence os desafios da vida. Mas com Jesus, aquilo que é inesperado, Deus te dá condições de vencer. Aleluia! Com Jesus não vai ser tempestade, não vai ser as dificuldades que vai nos parar. Seguir adiante, seguir a trajetória de vida sem Jesus no barco, é encarar os desafios inesperados sozinho. Desafios, irmãos, aqui que eu estou colocando, é sinônimo de conquista. Porque quem não encara os desafios de frente, quem não bate de frente com os desafios da vida, não conquista nada e não chega a lugar nenhum. Hoje estamos vivendo uma juventude muito complicada, porque a vida lá fora não é fácil. É 10 não para você conseguir um sim. E a nossa mocidade, os nossos jovens de hoje, eles baixam a cabeça para o não facilmente. Eu convido você, principalmente você que é inexperiente, principalmente você que é jovem. Eu não sou tão jovem, eu pareço. Mas eu quero dizer para você que está aqui me escutando nesta noite, jovem, os desafios que se levantam na tua vida, se Jesus estiver com você, enfrente ele de cabeça erguida, que ele vai dar a sua vitória. Não desista facilmente. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, ele é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o texto diz que sopraram os ventos, choveu, deu um enchente, os rios foram e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha.
E quando o texto diz que o vento deu com ímpeto, foi algo inesperado, aquela casa não esperava aquilo, mas ela estava firme, porque ela estava firme em Jesus de Nazaré. Passar adiante. Segundo ponto, o texto diz meio do mar. E o texto faz questão de afirmar que a tempestade aconteceu no meio do mar por alguns motivos. Eu vou dizer para você. Porque foi literalmente no meio do mar, a 5 quilômetros da costa. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio do mar não dá mais para voltar atrás. Se você chegou aqui nesta noite pensando em desistir, não desiste, Deus está falando com você. Não tem como mais voltar. Se você chegou aqui nesta noite pensando em desistir do evangelho, desistir da igreja, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não é digno. Se ele olhar para trás, não tem como mais voltar. Você tem que seguir avante. A distância para chegar do outro lado é a mesma da volta. Por que desistir? A ordem de Jesus foi: vão para outra margem. Eu convido você a insistir, a ser perseverante naquilo que Deus te orientou, na direção que Deus te deu. É o primeiro ponto. O segundo ponto, por que no meio do mar? Sabe por quê, irmãos? Porque o meio do mar é um local de profundidade. Diferente de estar na beira da praia com as multidões, lá na multiplicação de pães e peixes. Ou seja, explica melhor, companheiro, o que é que o senhor está querendo passar nesta noite? É que a beira da praia é para todos, irmãos. A beira da praia é para todos. É para a multidão. Mas profundidade é só para alguns. Os escolhidos simboliza comunhão profunda com Deus. Sabe por quê? Tem hora que na minha vida e na sua vida se levanta uma luta tão terrível, no momento onde nós estamos mais fragilizados. Parece que a luta acerta a hora, parece que a luta acerta o dia. Parece que a dificuldade vem no momento em que nós mais nos sentimos fracos. Não é assim? Comigo é assim, eu sei que com você é assim também. Mas sabe por que Deus permite isso? Porque no momento de dor, de angústia, de fraqueza, onde você tem mais comunhão, profundidade com Deus. É no momento de aflição, onde você chora, onde você busca, onde você volta a jejuar, onde você volta a orar, onde você volta a participar dos cultos, é onde você volta a ler a Bíblia. Porque profundidade são para alguns. Profundidades são para os escolhidos, a multiplicação de pães e peixes para milhares, mas vê Jesus andando sobre as águas apenas para 12. Profundidade, comunhão com Deus, experiências novas. Olha só, sabe o que nós estamos precisando, irmãos? Olha bem para mim aqui. Sabe o que você como igreja está precisando urgentemente? Comunhão, profundidade com Deus. Intimidade com o Senhor, confiança no Deus que afirmamos que servimos. Comunhão, intimidade. Não estou falando de emocionalismo barato, não. Eu estou falando de algo entronizado, de algo real, de algo concreto. O senhor está louco, espiritualmente não tem como ser concreto. Tem sim. Porque a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas e as pessoas veem a glória de Deus em nós. Nós estamos precisando de comunhão, irmãos, de profundidade, de experiências novas com Deus. Tem pessoas que já abriram de mão, já nasceu de novo, já fui batizado, já canto, já prego, sei lá, uma vida cristã sem graça. Isso não existe no nosso meio. Existe homens e mulheres sedentes de um Deus que é uma fonte inesgotável. Número 3. Foi no meio do mar que Jesus quis mostrar aos seus discípulos o que não mostrou às multidões.
ele andando sobre as águas e exercendo autoridade sobre a natureza. Só reafirmando o que eu falei outra hora. Se você chegou aqui passando por uma dificuldade tremenda, se prepare. Que se você buscar comunhão com Deus, Ele vai te mostrar coisas que você nunca viu. Ele vai fazer milagres, coisas que você jamais imaginou e pensou que Ele iria realizar. Porque Ele é Deus. Aleluia. Número 4. Sabe por que no meio do mar, irmãos? Porque o meio do mar é o local onde você pode andar sobre as águas. Ou seja, você pode mover o sobrenatural. Quando Cristo se identificou, Pedro questionou: Senhor, se é o Senhor mesmo, que eu vá até onde o Senhor está. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco, mesmo na tempestade, e o que? A gente vai ver mais na frente que ele afundou. Mas lá no final a gente vai falar sobre isso. Mas que a Bíblia diz, literalmente, que Jesus andou sobre as águas e que Pedro também andou. Então sabe por quê? Jesus permitiu que aquela tempestade acontecesse no meio do mar? Porque Ele quer mover o sobrenatural dele na minha vida e na sua vida. Terceiro ponto crítico. O texto diz: vento ao contrário. Vento ao contrário. Ou seja, irmãos, em algum momento da nossa vida, tudo vai dar errado. Escuta o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo e reafirmando que em algum momento em nossas vidas, tudo vai dar errado. Que é isso? Que é isso que o Senhor está falando? Vai sim. Mas sabe por quê? Isso vai acontecer porque Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E recitar este versículo, nós até memorizamos, conhecê-lo bem é fácil. Falar quando tudo está bem é fácil. Mas vivê-lo é só para os escolhidos. Viver este versículo é apenas para aqueles que têm comunhão e uma intimidade real com Deus. Porque não existe coisa pior do que você olhar e ver tudo de cabeça para baixo, e ver tudo ao contrário, e você ser magoado, e você sentir dor na alma, e você sentir dor física, e ver a enfermidade, e ver a falta de dinheiro, e ver os problemas. Não existe coisa pior neste momento. E agora você chegar e dizer assim: Deus, eu acredito que isso tudo que está acontecendo, mesmo assim é um propósito, é só para quem é escolhido. É assim ou não é? É assim ou não é? Então nessa noite receba da palavra de Deus: todas as coisas contribuem para o bem. Em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Eu não tenho nem palavras para tentar explicar melhor isso. Deu errado, só agradece, só louva, só adora, só glorifica. Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe como agir, Ele é médico dos médicos, Ele é construtor por excelência, Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Ele é fiel, Ele é fiel. Até o tempo do socorro de Jesus, Ele está treinando você. E eu termino minha reflexão. Fica de pé em nome de Jesus. Até o tempo do socorro de Jesus na minha vida e na sua vida, Ele está nos treinando. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado, e eu espero a sua compreensão. Tenham todos um bom dia, um início de semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, e você seja abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.